Estamos aqui no nosso ToAgroCast, edição AgroTeens 2026. Hoje o dia inteiro gravando podcasts com pessoas ilustres, convidados especiais, escolhidos a dedos. E neste momento nós estamos aqui com a Marília Naves da Terra Forte e a Paula da Marca Motos. Muito prazer receber vocês aqui nesse momento tão especial. O objetivo desse podcast é uma troca de experiências, né? Nós, mulheres, enquanto gestoras de negócio, o que a gente faz de diferente para que o negócio dê certo, o que são os nossos negócios, como é estar à frente desse negócio, nós sendo mulheres. Então, sejam muito bem-vindas. Vou pedir para que vocês se apresentem. A gente vai fazer essa troca de experiência que ela vai envolver desde o papel da mulher, a gestão do negócio, os processos internos, o momento que nós estamos vivendo no agronegócio, com o objetivo de que, a partir das nossas experiências, nós possamos contribuir com outras mulheres que estão à frente dos nossos negócios. Marília, por favor, se apresente. Eu sou Marília Naves, da Terra Forte Centro de Negócios. É um prazer estar aqui ao lado de duas grandes amigas, Vânia e a Paula, que eu falo a Paulinha, até chamo, que são também duas mentoras minhas, duas mulheres que me inspiram, que me edificam por estar perto, por estar junto. E aprendo muito com vocês e eu vejo também que eu posso contribuir muito com cada uma, é uma troca de experiência. E hoje a Terra Forte, ela é uma empresa ligada à estruturação financeira de negócios rurais, especializada no agro. Nós trabalhamos com regularização fundiária, regularização ambiental e hoje são temas tão importantes para o agronegócio. Eu costumo dizer que 3 pautas muito interessantes para nós é voltar não só o olhar para a produtividade, a produção, a tecnologia, mas principalmente nós, como mulheres, temos essa sensibilidade para falar sobre gestão, pois nós temos um olhar sensível, temos um olhar mais humano, fraterno, e isso que nós precisamos para tornar o agronegócio mais forte, mais atraente para o Brasil e para o mundo. Exatamente, muito obrigada, Marília. Assim, quem conhece a Marília sabe que é um exemplo de gestão. Você fala que nós somos mentora, mas eu acho que você é mais ainda, porque nós aprendemos muito com você. Não tem uma fala da Marília Naves que não tem um aprendizado, gente. Ela tem muitos insights, a experiência, eu vejo que a experiência conta muito. E quando você vive na prática, se torna mais fácil de você repassar o aprendizado. Paula, que bom ter você aqui. Conheço a Paula há pouco tempo, mas assim, o pouco tempo que conheço, eu já vejo que é uma grande gestora de negócios, está à frente aí de uma marca muito forte. Ela me disse, Marília, que está há 23 anos, é isso mesmo, na AgroTeens? 23 anos na AgroTeens. Eu estou só há 3 anos, então assim, ela tem muita experiência para passar para nós. Gostaria que você se apresentasse. Vânia, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu vim pelo convite da Marília juntamente com o seu, então muita satisfação. Conheço o seu trabalho de longe, acompanho você aí na ToAgro. Então, para mim é um motivo de satisfação estar aqui hoje. Então, eu sou a Paula Gil, da marca Motors Mitsubishi. Nosso objetivo é atender, entregar mobilidade para o nosso público, né? Que é o forte, é o produtor, o pessoal do agro. Então, para nós, isso aqui, vivenciar a AgroTeens, estar aqui nesse momento com vocês dentro da AgroTeens, é o nosso dia a dia, é o que a gente faz todo dia. Porque eu, enquanto Paula, pessoa, a minha família, a minha construção é toda do agro. De onde eu vi, a gente é de família, toda a família do agro, do meu pai, da minha mãe, dos meus bisavós, todo mundo veio do agro. Então, para mim, é motivo de satisfação e eu estou no meu lugar, eu estou no meu ambiente, né? Eu fico muito à vontade nesse ambiente. Se torna mais agradável, né? É algo natural. A Marília também, ela nasceu dentro do agro, diferente de mim, gente, porque eu não nasci dentro do agro, mas eu aprendi a estar no agro porque o Edivão, meu esposo, nós somos sócios fundadores da ToAgro.
me encontrei no agro, porque eu já passei pela educação, eu já passei pelo poder judiciário, mas foi no agronegócio em que eu me encontrei e eu sinto que é no agro que eu consigo desenvolver o meu propósito, porque é um propósito onde a gente se doa, independentemente do horário, a gente precisa ter mais fé no agronegócio, você precisa ter fé, porque tem situações climáticas, financeiras, que não dependem de nós, e a gente fica naquela dependência de Deus, né? Então aqui eu me encontrei, além da nossa experiência, a nossa história de vida, de superação, inspirar outras pessoas, que é igual a de vocês, né? Então, Marília, me fala mais aí da Terra Forte. Você já falou o que a Terra Forte faz, mas eu quero saber da Marília enquanto mulher, desde a sua trajetória. Você tem uma história linda. Sim. Do seu pai, da sua mãe, de onde você veio. Conta. Sim. Aí para as outras mulheres como que foi. E você, enquanto mulher, está à frente de um negócio, enquanto a Terra Forte Centro de Negócios, que é uma referência Brasil, não é nem Tocantins, é uma referência Brasil de soluções financeiras. Eu tenho uma história que eu me orgulho muito dela e não me canso de falar sobre isso, né? Eu comecei a trabalhar desde os meus 4 anos de idade, 5 anos. A minha mãe, para aproveitar ali as receitas da fazenda, ela aproveitava o leite para fazer queijo, iogurte. Todo podcast, todo evento que eu vou, eu conto, eu falo, eu partilho porque é algo tão simples, mas é dali que começou a minha Sim. história e eu tenho muita gratidão, honra em contar, partilhar ela, porque é sobre isso. A gestão financeira, ela começa desde pequeno, como Sim. a gente aprende a lidar com o dinheiro. Começa nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas, nos pequenos afazeres. E é sobre isso. O meu envolvimento com o agronegócio, ele começa de pequena, né? Aproveitando com poucos recursos, poucas ali condições naquela época, numa cidade, Pedro Afonso, onde não havia nem chegado o Prodecer 3. Então, era uma cidade ainda que não tinha nem previsão de crescimento. E nós chegamos lá, nossos pais, meu pai e minha mãe chegaram para desbravar, começando do zero, ter que abrir terra, pegar uma terra bruta, abrir. E eu e meu irmão muito pequenos, eu tinha 2 anos e meio, meu irmão 4. Então começamos ali vendo nossos pais trabalhando, crescemos dentro do trabalho, dentro das operações e dentro da minha formação, eu cresci também vendo as dificuldades e conhecendo um pouco dos erros ali, erros e acertos dos nossos pais, que mesmo de forma inconsciente, a gente vê também algumas falhas na gestão, onde eu, com pouca também formação, mas fui buscando conhecimento para ir implementando algumas coisas na fazenda, eu e meu irmão. E hoje eu fico muito feliz que, mesmo não estando dentro ali da porteira, mas eu posso ajudar fora da porteira, onde eu trago algumas conexões, trago algumas ferramentas de tecnologia. Já estamos conectando e já iniciando um trabalho de composto de Barney, só de ter ouvido o que está acontecendo no mundo, a falta dos adubos, Sim. os insumos. Então a gente já começou a produzir, tem uma pequena biofábrica para fertilizantes ali, implementando pequenos processos, barateando um pouco ali os custos, para que a gente possa realmente fazer aquele pouco ser rentável e ter no final o lucro. Então, assim como vocês me inspiram, que eu comecei ali falando, né, onde você implementou com todo o seu conhecimento jurídico, a conformidade das coisas, o planejamento, a organização, a Paula também, envolvimento na gestão, e é isso que me faz conectar com mulheres como vocês, onde eu mais aprendo do que ensino, porque eu vejo que vocês já passaram por momentos em empresas e que continuaram, foram resilientes, né? Passaram por várias épocas da economia, momentos de alta, momentos Sim. de baixa, e que é essa resiliência do mercado, onde você vai implementando novas estratégias de negócio, é o que faz você permanecer no mercado e não só permanecer, ainda fazer a sua empresa crescer.
Então, quando eu falo assim do agronegócio, é muito gostoso, muito interessante, porque é um assunto que eu tenho uma paixão. Sim. É envolvente. E quando você fala, Vânia, do propósito, que você fala com emoção, com alegria, é onde você se encontrou. Porque eu acredito muito que o que é de Deus traz paz ao coração. Sim. E então, quantos anos, quanta experiência você tem no Tribunal de Justiça, no Judiciário, é advogada, mas o quanto estar nesse meio faz com que você se conecte, com que você fale com a sua própria essência. Sim. É justamente porque você está fazendo algo que está falando algo que você vive. É um mercado que ele te ouve, porque as mudanças acontecem rapidamente no agronegócio. Então, da noite para o dia, a gente tem uma economia mudada, nós temos um colaborador que saiu, uma mão de obra que falta, e você, de repente, começa a ter que desenvolver uma habilidade, competência que, vou falar de mim, que às vezes nem nasci com ela e tive que desenvolver. Uma guerra que está acontecendo lá fora do Brasil e que a gente tem que saber lidar, né? Lidar e, de repente, da noite para o dia, começar a produzir o próprio adubo, né? Então, são situações essas adversas de cenários macroeconômicos que traz afetar o microeconômico, que é ali onde você onde está dentro da sua porteira, que você vai ter que produzir da noite para o dia. Então, é um mercado muito dinâmico e que faz com que também a gente não se perca no comodismo. Exatamente. É necessário inovar. todos os dias inovar. Não, quando se fala de propósito e viver realmente, como você falou, aquilo que é de dentro para fora, você faz com tranquilidade no coração, né? Antes da gente iniciar o podcast, conversando aqui com a Paula, a gente estava falando exatamente disso, do propósito que a marca Motos tem de servir, né? Porque quando você faz algo que você se alegra, que você serve o outro, você faz com prazer. Conta para nós, Paula, essa questão aí do servir, como você me falou. Eu acho que isso começou lá da nossa origem, né? Sim. Como a gente veio do agro, isso é muito do meu pai, do sócio dele. Então, a gente foi orientado e criado com essa direção, né? Que a gente gerisse os negócios nesse sentido. Então, o agro depende muito um do outro, trocar ideia, Sim. Um abre a fazenda para o outro, para experienciar coisa diferente, o que está dando certo lá, o que está dando certo aqui. E isso a gente trouxe muito para a empresa. Nós começamos muito jovens a gerir. Meu pai sonhou em ter os filhos trabalhando junto. Que legal. Quando ele projetou isso, de ter os filhos, e trouxe essa proposta para a gente, os filhos aceitaram. Então, nós trabalhamos juntos desde o início. Meu irmão começou a tocar a concessionária com 18 anos para 19, lá em Rio Verde, Goiás. Foi a primeira unidade que nós tivemos. E, na sequência, a gente tinha um outro negócio, outro ramo de atividade, que era o segmento de frigorífico. E depois nós migramos para o segmento de concessionária. Então, para nós é motivo de satisfação servir o próximo, né? A quem a gente atende, os nossos colaboradores, ter essa proximidade. A gente fala que na empresa não tem porta fechada, né? Que os clientes, a nossa equipe nos acessa muito fácil, né? Falam com a gente muito fácil. E eu fico feliz porque quando a gente fala, sempre a gente retoma as nossas bases, que são os nossos princípios que os nossos pais nos ensinaram. A Marília já contou a experiência dela. O que eu aplico hoje na minha empresa, no meu negócio, é aquilo que eu trago de berço, né? Que são os princípios. A gente sempre fala lá na Toagro que nós temos um manual de cultura, que é o que rege a nossa organização, a nossa empresa. E a cultura, ela é um gestor invisível. São os princípios meus e do Edivan, que nós acreditamos e que a gente traz para a empresa. A partir desses princípios, a gente vai montando uma governança interna, que é fundamental para o nível que nós já estamos hoje, né, Marília? Sim. A gente começa com processos básicos, você já está há 23 anos aí só de agrotins. Só de agrotins. Só de agrotins. A Toagro está fazendo esse ano 16 anos. A Terra Forte, quanto tempo? A Terra Forte, 14 anos. 14 anos. Isso. Então, assim, uma história que é igual um filho que a gente cria. Então, quando começou, nós começamos com um propósito, que é o servir, que
que é trazer melhoria para aqueles que nós estamos atendendo. Só quando o negócio cresce, a gente precisa criar processos internos, porque a gente não consegue atender todos os colaboradores, a gente não consegue ir lá onde o cliente está, todos os clientes, a equipe vai crescendo e a gente precisa implantar a governança, que a Marília entende muito bem disso, me ensinou demais sobre isso. Fala para mim, Marília, como que a Terra Forte trata desse negócio chamado governança, que principalmente agora, nesse momento em que o agronegócio está passando aí por alguns desafios, porque eu falo assim, o agro, ele está sempre com um desafio, seja ele qual for, todo ano a gente tem desafios, né? Uns maiores, outros menores, mas agora a gente está passando por um momento bem desafiador no agronegócio, como que a Terra Forte e a governança que lá foi implantada pode contribuir para os seus clientes, para os amigos, os produtores rurais. Vânia, você falou muito bem como se inicia uma governança. Uma governança que inicia com os princípios, os valores. E isso é impregnado nos donos. E dos donos é disseminado para todo um time. Então é tão forte que uma empresa com os colaboradores onde eles não têm os mesmos valores, princípios que os donos, não conseguem permanecer na empresa. Sim. Porque uma empresa ela já tem ali os princípios, a governança muito bem impregnada, sua forma de atuação, mas principalmente sua conduta diante os negócios, diante as famílias, né? A Paula, eu falo que são 3 gerações, eu até implementaria aqui dentro de governança, olhando aqui, porque são 3. Eu estou falando aqui uma empresa com 3 gerações hoje dentro do processo. Sim. O pai, os filhos e dois netos. Eu vejo lá 2 netos, né? E dentro de uma sociedade. Olha só. Isso. Que é mais desafiador. Né? Então, eu traria... Essa empresa, ela se expandiu, ela permaneceu, ela cresceu e cresce dia a dia, a Toagro, justamente porque existe ali, né, a Toagro, a Terra Forte, uma governança, um programa de ESG, uma sustentabilidade, porque eu falaria aqui para o produtor rural que sem uma governança, sem uma ESG, um processo, um estudo já sobre carbono, já falando sobre a parte sustentável, processos, procedimento, a documentação ambiental em dia, sem essa papelada, sem esses documentos, exatamente, você não consegue hoje nem buscar um crédito em banco. É insustentável, né? É insustentável porque não é só crescer, é crescer estruturado, né? Exato. Aí o Edvan fala assim, a gente cresce e vai organizando. Ele tem um ditado que fala assim, aqui a gente troca o pneu do carro com o carro andando. E o produtor rural também é assim. Isso. Só que quando a gente tem que crescer, mas a gente tem que também cuidar desses processos internos. E eu vejo que nós, mulheres que estamos à frente dos nossos negócios, nós temos esse olhar diferenciado. E podem olhar que as empresas que têm mulheres à frente, né? Lógico que quando eu falo à frente, não é atropelar os processos dos maridos ou do sócio, não, estar cuidando ali da gestão do negócio, porque a gente tem que caminhar ao lado, né? Mas a gente consegue ver algo que talvez o homem não viria, né? Detalhes do processo de governança, de organização de processos. E quando a gente fala de governança, não tem como tirar a cultura. A cultura, ele é um gestor invisível que quando eu e você saiu lá do seu stand, você saiu lá do seu negócio e veio gravar esse podcast, a sua empresa continua. Por quê? Porque você tem uma cultura implementada na empresa, né? Nós implementamos uma cultura. Quando o seu colaborador, o seu vendedor lá no seu stand, lá na sua loja em Palmas, ele atende um cliente, ele atende com a sua essência, né? E nós, mulheres, trouxemos isso do colo dos nossos pais. Vocês falaram muito bem que não, a gente pode perder tudo, mas os princípios nós não perdemos. E assim, voltando para o agronegócio, para o produtor rural,
que precisa do insumo aqui da Toagro, que precisa da documentação para buscar um recurso para comprar o insumo e que precisa de uma caminhonete para andar, para ir na estrada de chão, mobilidade, precisa ter essa governança e esse processo bem estruturado. E aí onde entra a ESG, porque a gente também tem que pensar que quando a gente falava do ESG, era algo muito distante, só que hoje não. Tudo que você vai fazer, qualquer recurso que você vai buscar, qualquer contrato, um CRA que nós vamos assinar, nós nos responsabilizamos pelo meio ambiente, pela sustentabilidade, que não é mais só algo muito restrito, que envolve tudo, né? E eu acredito também que no teu negócio faz assim, porque os carros já estão se adaptando para isso, e isso é governança, não é isso? Exatamente. Eu acho que uma coisa não anda sem a outra, né? Essa gestão e essa organização, como a Marília disse, né? É muito importante para o negócio se consolidar e se perpetuar. Perpetuar, exatamente. Porque eu acho que quando a gente tem família, tem a sucessão, a gente pensa nesse propósito de perpetuar, de estar por muito tempo. E a sucessão ela pode ser direta ou indireta, né? Porque tem aqui no nosso caso, gravamos um podcast antes desse, em que a minha filha Maria Eduarda participou e nós falamos disso de sucessão. E ela trouxe algo muito importante, que é entender do perfil daquele que está ao seu lado, né? E ela traz muitas dicas para mim. A gente quer, nós que somos a matriarca, no caso, eu, né? E quando vem a segunda geração, que você já pegou a segunda geração, algumas coisas que deram certo lá atrás, hoje você, com o seu olhar de uma mulher madura, já tem outra visão. Mas o que eu posso fazer para agregar o que os meus pais trouxeram, para que o meu negócio perpetue? Porque nossas empresas elas já estão consolidadas, graças a Deus, já tem uma história no mercado e já está passando de geração. Eu enxergo muito, né? Os filhos do seu sócio Rafael, ele já vem na Agrotim, já está ambientalizando hoje, ali inclusive, eles estão aqui todos uniformizados. Gracinha. E isso é cultura, né? Isso é princípio, né? E nós, mulheres, vamos assim, traçando isso dentro do nosso negócio. Marília, eu gostaria que você falasse assim agora de algo mais voltado para as mulheres. Que recado você gostaria de deixar para as mulheres, tanto produtoras rurais, para aquelas que querem empreender, mas ainda têm medo, principalmente no momento que nós estamos vivendo, para aquelas que já estão dentro do seu negócio, mas ainda não têm uma gestão consolidada como a sua? Que recado, que dica você daria para as mulheres que estão aí à frente do negócio, mas ainda tem coisas a melhorar? Porque nós sempre temos algo a melhorar. Para todas as mulheres, eu falo, não negligencie a parte de gestão, não negligencie a inteligência financeira. Mesmo você que não tenha aprendido com seus pais, mesmo você que ainda não tenha estudado sobre o tema, você já, por si só, já nasceu com ser mulher, né? A mulher ela é sensível, ela é humana e ela, através do conhecimento, ela pode desenvolver as habilidades e competências. Então, não negligencie um assunto tão importante quanto a inteligência financeira, a gestão, que hoje o agronegócio está sedento, as propriedades rurais estão sedento de gestão. E quando eu falo sobre gestão, nós estamos aqui separando dois temas: a emoção da gestão. Nós já somos um país que produzimos muito bem, nós já temos muita matéria-prima, nós temos tudo. Essa é a maior riqueza. Mas hoje nós precisamos desenvolver a gestão. Os países, as empresas que vão bem, não são as que produzem melhor, mas são as que gerem melhor o seu negócio. Isso mesmo. Então, as mulheres, os homens, nós precisamos ter um olhar mais clínico, ainda mais nesse momento de economia como nós estamos vivendo, de instabilidade, um ano político. Nós precisamos agora olhar para o nosso negócio, separar os custos das receitas, saber o que é o lucro, para então podermos falar de um crédito rural,
falar sobre parcerias, nós precisamos ter esse olhar para o negócio, focando nas contas, focando nessa organização financeira num momento de instabilidade econômica. Então, eu, como uma pessoa da área, né, dos processos financeiros, hoje, mais do que pegar um crédito, eu olharia para a organização dos custos, essa gestão financeira. E eu quero muito que esse podcast, eu tenho certeza que tudo que você faz, Vânia, tem um propósito divino. Sim. Então, com certeza que nós pedimos, desde o início, pedimos a Deus para que através desse podcast, que traga uma inspiração para uma mulher, para um homem, poder ter mais esse olhar clínico para a parte de gestão. Porque aqui nós somos 3 gestoras de negócio falando sobre o nosso negócio. E não teria sentido nenhum nós estarmos aqui falando, né, jogando algo na internet, se não for para contribuir. Exatamente. Porque empresas que já cresceram, que crescem, que são resilientes, o que nós podemos fazer, deixar para o mundo, deixar para os nossos, né, no nosso caso, Paulo, os sobrinhos, você, as filhas, os filhos, é a parte do conhecimento, a gestão, trazer essa integração. Muito bem, Marília, obrigada. Você sempre contribui. E eu sempre falo que o que a gente deixa registrado perpetua no tempo, né? Então nós temos muito conhecimento, a gente precisa realmente disseminar esse conhecimento com propósito, não apenas jogar um conteúdo sem nenhum acréscimo de valor, mas que a minha experiência, a experiência de vocês possam encorajar outras mulheres a também dobrar as mangas, arregaçarem as mangas e mergulhar na gestão do seu negócio. Porque a gestão do negócio vai muito além de estar à frente, mas é naquilo que a gente vivencia diariamente. E assim, Paula, você com 23 anos só de AgroTeens... 25 anos de marca Motos. 25 anos de marca Motos e 23 anos de AgroTeens. Você tem, assim, uma experiência gigantesca e que precisa realmente ser disseminada, né? Para que outras mulheres possam se espelhar. Que recado você repassaria para as mulheres e para até mesmo para os homens, todo o público que está ouvindo o nosso podcast aqui, como experiência em gestão de negócios, o que cada um tem que pesar para que o negócio se perpetue e dê certo como o seu tem dado certo? Eu acredito muito, primeiro em Deus, né? Sim. Eu acho que eu levantar todo dia, agradecer que nós estamos ali por um bem maior, né? Eu acho que inicia tudo aí. E quando a gente está dentro da empresa, é olhar o que eu posso fazer hoje, né? E como eu posso fazer hoje. Quando a gente chegou a participar da AgroTeens lá atrás, e a gente foi convidado, a gente não estava atuando no Tocantins ainda. E no ano seguinte, a gente montou a concessionária aqui. Então, Legal. tudo é através das pessoas certas, das pessoas que acrescentam nas nossas vidas, nos nossos negócios. Então, esses foram os nossos clientes, né? Os nossos clientes que abriram tantas portas para a gente. Falo que os nossos grandes vendedores hoje são os nossos clientes, são Sim. os nossos parceiros de negócio. Gente, que dica maravilhosa. Lá na loja a gente fala também que tudo é sobre pessoas. O meu cliente é pessoa, o meu colaborador é pessoa, o meu fornecedor é pessoa. Então, se eu não entender de pessoas, de gestão de negócio, o meu negócio não se consolida. E as pessoas, elas têm emoções, elas precisam ser bem cuidadas, elas precisam ser vistas como pessoas e não apenas como número. E isso é cultural também, né? Eu acredito que da mesma forma que nós fazemos na Toagro, vocês também fazem o negócio de vocês, porque os nossos primeiros clientes são os nossos colaboradores, Sim. que nós chamamos de clientes internos. Eles precisam ser encantados, né? Durante aqui o stand, recebi vários elogios. Não, aqui tem um toque de mulher nesse stand, porque tem um cheirinho na sala, tem isso.
é esse olhar diferenciado da mulher, que aqui nós viemos falar sobre isso, é que são esses detalhes que fazem a diferença. É encantando o colaborador, é encantando o cliente, porque sem essas pessoas os nossos negócios não existiriam. Sim. Né? E essa gestão de negócio, de estar à frente, de buscar, sempre vai ter pessoas envolvidas. Desde os nossos pais e as nossas descendências, sempre vai existir pessoas. Não existe nenhum negócio em que ele seja só processo. Tem que ter pessoas, né? E isso aqui eu vejo como a principal dica, né? Além de tudo que a Marília falou também. Já partindo agora para as considerações finais, gostaria de agradecer imensamente. Caso vocês queiram conhecer mais essas mulheres de negócio, gestoras de negócio, visitem seus negócios. Elas são assim de coração aberto. Elas têm o prazer em servir, assim como eu. Quando a gente se encontra no propósito, nós temos o prazer de servir. E a minha experiência serve o outro. Sim. Eu não preciso servir com outra coisa a não ser a minha história. A minha história te inspira, a sua história me inspira e assim a gente vai. Muitíssimo obrigado por esse momento, por essa troca de experiência. Eu vejo vocês como mulheres fortes e eu também me incluo nisso, dentro do agronegócio tocantinense e também brasileiro, né? Porque a gente participa de outros momentos fora do estado. Isso. E vejo fundamental para que não só o nosso negócio, mas o negócio, a economia do estado, a economia do Brasil, ela possa girar como ela vem girando. Tempos desafiadores, eles aparecem, como nós estamos vivendo agora, né? Mas serve para a experiência e daqui a alguns anos nós temos isso como história para contar para as nossas descendências. Muito obrigada. Se quiser acrescentar mais. Eu acho que os momentos difíceis, eles abrem oportunidade para a gente transformar. Eu acho que, como eu trabalho numa empresa que é familiar, então ela trabalha todos os pontos. Né? Todo momento difícil pode saber que ele trabalha todos os pontos. Sim. De uma gestão, de uma estrutura familiar. Então, eu acredito muito nesse propósito. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, quando tem uma dificuldade, a gente tem que olhar para o todo, né? Que dali a gente consegue mudar muita coisa. Eu acredito muito nisso. Sim, tem uma frase do autor do livro chamado Mais Esperto que o Diabo, que eu já até comentei com a Marília sobre ele, e lá tem uma frase que me chamou muito a atenção. Ele fala assim: por trás de toda adversidade tem uma vantagem equivalente. Sim. Olha. Isso clareou muito para o nosso negócio. Quando os desafios aparecem, as adversidades aparecem, antes a gente ficava olhando, meu Deus, por que isso? Por que daquele? Hoje, eu e o Edvan, a gente olha assim, o que tem de bom dentro dessa adversidade? Alguma coisa tem, nós apenas não conseguimos enxergar. Então, ao invés da gente olhar o problema que o agronegócio está passando, que o Brasil está passando, que o mundo está passando, qual é a coisa boa que tem por trás disso? A vantagem equivalente que tem, porque toda adversidade tem uma vantagem equivalente. E quando eu desvio o foco do problema e eu busco o que tem de bom dentro daquela adversidade, as oportunidades aparecem. Elas aparecem, por isso que as pessoas falam, mas vocês enxergam à frente, porque nós não estamos focados no problema. Nós estamos buscando a solução e a vantagem que tem por trás dele. Muito obrigada pela sua dica, muito valioso, Marília. São palavras, né, que eu falo. Insights, né? Insights que você fala, Vânia, que a Paula fala. E eu falo, às vezes até hoje eu partilhava com a Paula, que assim, o quanto essas amizades, né, a sua, a dela, são importantes para mim, porque em algum momento da vida, uma palavra, ou às vezes só o simples fato de ter vocês ao lado, ali um apoio, um oi, um abraço, faz total diferença. Sim. E por isso que toda grande empresa, com muitos anos de vida, de existência e de crescimento, é porque passaram por muita resiliência e visão ampliada. A visão ampliada é isso.
é você começar a entender formas, novos processos, um novo jeito de fazer a mesma coisa com o mesmo resultado que você queria, mas você vai ter que fazer diferente porque o seu cliente não quer mais daquele jeito, porque o mercado é que dita as regras, não somos nós. Exatamente. Né? O mercado ele é soberano, então nós precisamos ali o tempo todo inovar, né? Trazer uma forma nova, um jeito novo. Então eu quero aqui deixar meu respeito, minha alegria, minha amizade, né, em sempre estar aqui com vocês e principalmente ter a amizade de vocês, ter vocês junto comigo é muito importante. Nós temos o chá das mulheres, né, Vânia? Sim. E o tanto que o chá, assim, a gente fala de tantas coisas, talvez o mínimo que a gente fale é sobre negócios, mas a gente leva temas ligados a emoções, a família e tudo. E é tão gostoso porque lá eu nunca vi no chá nós falarmos da vida de alguém. Nós sempre falamos sobre um tema que pode edificar a minha vida, algo que eu preciso desenvolver como mulher, como virtude, como princípio. E é incrível, a gente sempre fala, né, que a gente nunca sai a mesma do chá. Nunca sai. E é isso. É sobre nós nos reunirmos para falarmos sobre conteúdos, assuntos que agregam, que edificam, que vai chegar ali no nosso negócio e fazer diferente, de uma forma diferente, algo novo. E né? Aqui a gente fala que mulheres, elas são para isso, para se ajudarem, né? Não estou aqui falando do feminismo, que é um outro contexto, mas que as mulheres que têm experiência, que têm essa gestão já na veia, no sangue, que elas não tenham receio de transmitir aquilo que elas vivenciam, mas pelo contrário, quanto mais você enche o copo, né, até ele derramar, mais conhecimento você vai buscar. E que nós mulheres possamos, juntamente com outras mulheres, que esse bate-papo aqui ele não pare só aqui, né, que ele possa continuar com histórias de outras mulheres tão inspiradoras, não só do agronegócio, mas de todos os segmentos do país, que faz o agro e as outras partes da economia girar, que as experiências elas possam agregar na vida de outras pessoas. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite desafiador, mediante o local que é tão distante, né, de estar, ela sair do seu estante, você saiu lá de Palmas, cheia de negócios, que a Marília é uma mulher de negócios, e aceitar o meu convite, eu me sinto muito lisonjeada por vocês estarem aqui, muitíssimo obrigada. A Toagro está de portas abertas, não só para vender insumos e fazer uma relação comercial que gere negócio, a gente quer isso, né, mas que eu possa contribuir na vida de vocês com a minha experiência, com o que eu puder contribuir, vocês contem comigo que eu estarei de portas abertas para recebê-las. Não, Vânia, muito bacana esse momento, e eu acho que do pouco tempo que eu te conheço, todas as vezes que a gente se encontrou, a gente teve a oportunidade de trocar sábias palavras. Sim. Pelo menos eu recebi. Então eu posso receber com muito carinho isso, que toda vez que eu estive com você foi algo muito positivo. Isso para mim é de grande valia. São as coisas que eu mais gosto de vivenciar hoje. Eu falo, corre é tão grande do nosso dia a dia, né? E quando a gente tem a oportunidade de sentar com alguém e receber boas palavras, em qualquer sentido que seja, é isso que fica. Né? Eu quero deixar aqui o convite meu e da marca Motors, né, para você visitar a gente, você e seu marido. Sim, nós vamos. Vai ser um prazer recebê-los lá. Os seus clientes, a sua equipe. É isso, é conexão. Então, todos vocês, as portas da marca Motors estão abertas. E estender esse convite também para a Marília, que ela já tem essa proximidade maior, mas não é falta de convite. E eu não vou deixar de fazer, eu vou fazer para que você esteja mais presente junto com a gente na marca Motors. Para nós é uma satisfação, você tem uma energia ímpar, eu te falo isso sempre, né? Uma alegria. Então isso é muito bom. Dividir esse momento com vocês foi muito bom. Obrigada. Eu quero aqui agradecer mais uma vez, porque a Toagro e a marca Motors, ela traz para mim
o melhor e maior princípio. Eu citaria 2. Primeiro que é fé, sobre temer a Deus, sobre todas as coisas. E segundo, família. São 2 empresas que têm um olhar especial para a família. E nós nos identificamos não só como empresa, mas como pessoas. Então, eu agradeço muito por ter ao meu lado pessoas como vocês. Né? É tão interessante que lá em casa já virou, mesmo que no ano, eu falava que todo ano a gente tirava uma caminhonete nova. Eu tenho uma propaganda dessa da Paula, agora a gente esse ano não trocou. Ainda, né, Paula? Ainda, vai que, né? Oportunidade não falta. Mas eu acho interessante que já virou um evento, né? Ter experiência com a marca Motors, porque as crianças, elas já esperam pelo evento. É um evento que é família. Tudo que faz é para a família. E vocês igualmente. Cada evento, cada iniciativa. Então, a Terra Forte também. A gente não elimina, né, nenhum ali da família, porque para nós isso é o mais importante. É o princípio maior, né? Deus abençoe. Deus e família. Deus abençoe as nossas empresas, Deus abençoe os nossos negócios, Deus abençoe a Toagro, a marca Motors, a Terra Forte. Né, e que nós sejamos aí cada vez mais unidos na fé, no propósito divino aqui nessa terra, para a gente poder formar mais pessoas, processos, procedimentos, porque eu aprendi que ter empresa não é brilhar, mas servir. Liderança significa servidão. Exatamente. Então, quem lidera serve pessoas. É isso. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Até a próxima. Até. Obrigada.